Jesus. Amém. Mateus 28, 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, essa mensagem de Jesus, eu creio que é uma das mais importantes que Ele deixou para a sua igreja. Jesus, quando disse essa palavra para a sua igreja, foi uma mensagem direcionada ao seu povo, uma mensagem direcionada aos seus discípulos, aqueles que creram no seu nome e que andaram com Ele de todo o seu coração. Jesus havia já ressuscitado dos mortos. Ele já mostrou ali o poder da sua ressurreição, que a morte não podia contê-lo. Jesus, depois que Ele venceu a morte, depois que Ele entregou a sua vida na cruz e ressuscitou dos mortos, Ele deixou um recado muito claro para a sua igreja. Aqui Ele está dizendo uma mensagem da igreja para a evangelização do mundo. E Jesus Cristo deixou aqui alguns recados para nós quanto à evangelização, quanto à obra da grande comissão, a obra mais importante da igreja. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que Jesus ainda não levou a sua igreja, porque Ele quer que essa igreja permaneça como testemunha viva, como profeta, como luz, como sal, para abençoar as nações. Se a obra da evangelização não fosse importante, a pessoa que se convertesse, Deus mandava matar para ir para o céu direto. Mas é o contrário, a pessoa converte, ele tem longevidade, saúde, poder, graça, conhecimento, maturidade, para dar continuidade à obra da evangelização. É para isso que a igreja existe, para testemunhar do Evangelho, para pregar o Evangelho, para a obra da evangelização a todas as nações. E Jesus Cristo aqui, meus amados, Ele nos deixa alguns recados. O primeiro recado que Ele dá para a sua igreja, quanto à obra da evangelização, está no versículo 18. Ele se aproximou da sua igreja, do seu povo, e Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de mandar pregar, antes de mandar evangelizar, de iluminar, de salgar, de cumprir o mandamento, Ele fala o seguinte: fiquem tranquilos, eu quero encorajá-los a pregar minha palavra, mas antes que preguem minha palavra, eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa: eu tenho todo o poder no céu e na terra, eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus todo-poderoso, eu sou o Deus onipotente, onisciente, o Deus eterno, o Deus vivo. Eu quero que você simplesmente evangelize e pregue a minha palavra, e deixa o que vai acontecer comigo. Eu garanto o que vai acontecer. Simplesmente pregue, simplesmente anuncie. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus, Ele está aqui disponibilizando para a igreja evangelizadora, que todo o poder foi dado no céu e na terra. Nós temos um comandante, nós temos um general de guerra, todo poderoso, que nunca perdeu uma batalha, que não perde a guerra, e é vencedor, e a igreja é mais do que vencedora, porque Ele deu a vitória para a igreja. Então, meus amados, nós estamos aqui diante de um Deus vivo e poderoso, que tem controle sobre tudo e sobre todos, e Ele nos encoraja para que você pregue e deixe o que vai acontecer com Ele, e Ele garante o que vai acontecer. Então, amados, isso é maravilhoso, não é verdade? O Senhor Jesus, Ele já começa dizendo: ó, fiquem tranquilos, vocês estão debaixo da autoridade
de quem tem poder, alguém que está no governo, alguém que está no comando, não só da igreja, alguém que está no comando no universo, porque o meu poder é no céu, é na terra, é no mar e em todo lugar. Conheço as estrelas pelo nome e elas me obedecem. Eu mando o vento cessar e ele cessa. Eu mando o sol parar e ele para. Eu mando o morto ressuscitar e ele ressuscita. Eu expulso os demônios e eles saem. Então Jesus é aquele que está dizendo para você que ele tem todo o domínio, todo o poder foi dado a Jesus. E ele fala o seguinte: aquele que me ama, eu e meu Pai o amará, manifestaremos a ele e faremos nele morada. O poder de Deus está na igreja de Jesus. Então, amados, quanto à mensagem de evangelização para a sua igreja, Jesus, em primeiro lugar, ele disponibiliza todo o poder do céu, da terra e do mar, para que a igreja creia e saiba, e se encorajem, para que Deus garante a vitória. Tudo está no controle e está realmente dominado por Jesus, amém? Então, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Segunda coisa, depois que Jesus disponibiliza toda a autoridade para a igreja, a vitória para a igreja, o poder para a igreja, ele fala o seguinte: ide e a Jerusalém. Lá em Mateus 28, 18, 19, fala assim, ide. Lá em Lucas 24, 47, fala assim, começando em Jerusalém. 28, 19 de Mateus, a toda criatura. 28, 19 de Mateus, a todas as nações. Marcos 16, 15, por todo o mundo. Então Jesus está dizendo à igreja a ir a toda criatura, a todas as nações. Então, meus amados, Jesus, ele está disponibilizando o seu poder sobrenatural, soberano, o poder de Deus, para que a igreja possa ir a toda criatura, a todas as nações. Jesus está dizendo que a visão do reino de Deus, a visão de Jesus para a igreja, não é uma visão apenas local. Somos de Contagem, Minas Gerais. A visão de Jesus é que comecemos em Contagem, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, até os confins da terra, a todas as nações. Então Jesus está dizendo que o foco da igreja não é um foco pequeno, apenas do bairro, da cidade onde ela está localizada. A visão de Jesus para a evangelização são todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as nações. Então Jesus está dando um mandamento para a igreja, não é sugestão. Se der certo, vocês vão para Belo Horizonte. Agora, se der certo, vocês vão ali no Paraguai. Eu falo o seguinte, não, o negócio é o seguinte, eu tenho todo o poder para ir em qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer maneira. Então eu estou mandando ir, estou ordenando, não estou sugerindo. Eu não estou aqui dizendo se der, não, eu estou mandando a minha igreja fazer a minha obra, em todo lugar, a toda criatura, em todas as nações, em todos os lugares, a começar em Jerusalém, no nosso caso, a começar aqui em Contagem. Você só pode ser bênção fora se você é bênção dentro, a começar na igreja, no bairro, na cidade, no Brasil, em outros países, e em todos os países, em todos os lugares. Então Jesus está dizendo aqui, essa segunda mensagem para a igreja. A primeira mensagem quanto à evangelização é que nós temos todo o poder no céu e na terra, porque está em Jesus, está na igreja, Ele deu vitória para nós. Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, venceu Satanás, deu vitória para a igreja. E Ele manda essa igreja ir em todos os lugares, a todas as pessoas. A terceira mensagem de Jesus é que Ele ordena não apenas ir em todas as nações, a toda criatura, independente de cor, raça, língua, nada disso, sem exceção de pessoas, de países, de lugares. Ele manda pregar o evangelho da graça. Ele manda pregar o evangelho do arrependimento. Ele manda pregar o evangelho da fé
na obra de Jesus na cruz do Calvário, que derramou seu sangue para pagar o preço do resgate da sua igreja. Pregue a minha palavra, pregue a cruz, pregue a remissão de pecados, pregue arrependimento, pregue regeneração pelo Espírito Santo, pregue a salvação, a conversão, a mudança de vida, pregue a minha mensagem, a mensagem de transformação para todo aquele que nele crê. Será salvo. Quem não crê já está condenado. Então Jesus manda pregar o evangelho da graça, o evangelho da fé, do arrependimento, da salvação. E ele não está sugerindo a igreja para pregar, ele está ordenando, ele está mandando. É um mandamento de Deus. E ele fala: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, obedece às minhas determinações. Então Jesus te encoraja dizendo que tem todo o poder. Segundo, ele manda você sair do lugar e você ter uma visão maior. Ele quer ampliar a sua visão do reino. Tem muita gente que a visão dele, infelizmente, nem dentro da casa dele é. Ele é crente e a casa dele, ele não faz nenhum esforço. Jerusalém é sua casa, seu bairro, sua família, sua igreja, é o seu local de trabalho, é a sua escola, é onde você vive. Você precisa de uma visão de Jerusalém. Você precisa ampliar a visão do reino, porque a visão do reino é maior, é ilimitada, ela é global, irmãos. Por isso nós não podemos ficar apenas orando por Contagem pelo Brasil, nós temos que orar, evangelizar, temos que mobilizar a igreja numa visão ampla do reino, porque essa é a vontade de Deus. Então a mensagem da evangelização é uma mensagem extraordinária, é a mensagem da grande comissão para a sua igreja. Essa mensagem aqui não é para o incrédulo, não é para o frio, para o religioso, é para o povo de Deus. E você, povo de Deus, você está envolvido nessa palavra. Jesus, quando ressuscita dos mortos, ele mostra quem ele é, ele começa a mandar a sua igreja. Foi o último recado de Jesus para a igreja, foi sobre evangelização, sobre o evangelho do reino. Prega a minha palavra, prega mesmo. E eu quero dizer uma coisa, meus amados: pregue a minha palavra, disse Jesus, porque quem converte resolve a vida, quem converte é salvo, é transformado, quem converte é nova criatura. Se você prega o evangelho e a pessoa crê, a pessoa muda de vida, a pessoa é transformada, o casamento é outro, a criação do filho muda, o coração, a atitude, o pensamento. Então Jesus é tudo que o mundo precisa. A mensagem mais importante é a mensagem da salvação, é a mensagem do confronto que leva ao arrependimento e à fé salvadora. Então Jesus manda pregar o evangelho da graça. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a minha palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Como serão enviados se não são treinados? Então a igreja Jesus está mandando a igreja ser treinada, ser enviada a pregar a todas as nações, toda a criatura, todos os homens. Ah, mas tem gente que crê, tem gente que não crê. Meu irmão, a nossa função não é ficar querendo julgar joio e trigo, quem vai crer, quem não vai. Jesus manda pregar de forma indistintamente. Prega o evangelho, lance a sua semente. Pregue a palavra, obedeça. O Senhor está disponibilizando o poder sobre a sua vida. Ele está te ordenando. Ele está orientando você quanto à sua vontade. E Ele está dizendo: eu quero que você pregue o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação. Porque se a pessoa crê, ela vai ser transformada e ela vai ser uma pessoa completamente resolvida em sua vida. Irmãos, o evangelho é tudo que a pessoa precisa. Se a pessoa converteu, já era, não tem lugar para o capeta mais não, meus amados. A pessoa desenvolve, a semente é poderosa, a semente é eterna, a semente não morre, não murcha, não acaba, ela é poderosa porque ela vem de Deus. E quando essa semente entra no coração, meu irmão, ela faz toda a obra de Deus, a obra de Deus é completa, as coisas acontecem. Tudo que Deus começa, Ele termina, porque Deus é perfeito e é poderoso para fazer cumprir a sua vontade plenamente na vida daquele que crê. Então nós como igreja devemos pegar essa mensagem de Jesus. Ele tem todo o poder, então vamos disponibilizar a estar indo aonde Ele quiser, mas pregando a sua palavra, não a minha mensagem.
Não o meu recado, não o que eu gosto, não o que eu creio, mas o que Ele mandou e ordenou. É o evangelho da salvação, é a graça, é o arrependimento, é a fé, é a justificação, é a cruz, é a ressurreição de Cristo, é o sangue derramado. Amém? É a salvação de almas, é a transformação de vidas, é a libertação do inferno e da morte e do poder do pecado. Pregue essa mensagem. Jesus é o Senhor, Ele ressuscitou dos mortos. Pregue o evangelho do arrependimento. Está lá em Marcos 16, 15. Para que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Lucas 24, 47. Então ele manda uma mensagem certeira. Ele fala: pregue a mensagem do arrependimento. Pregue a mensagem para a remissão de pecados. Pregue a mensagem para a transformação de vidas. Ah, meu amado, uma pessoa convertida é uma pessoa resolvida. Amém? Uma pessoa convertida é uma pessoa abençoadíssima, é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz, é uma pessoa salva, é uma pessoa liberta, é uma pessoa curada, é uma pessoa resgatada das trevas. Uma pessoa que recebe a salvação, ele recebe a plenitude de Deus, ele recebe tudo que ele precisa. Então Jesus manda pregar a mensagem principal. Irmãos, a evangelização é algo que a igreja precisa crer e fazer, em nome de Jesus Cristo. Então Ele disponibiliza todo o poder, Ele manda ir em todo lugar e Ele manda pregar. Quarto lugar, Ele manda também fazer discípulos. Fazer discípulos, está lá em Mateus 18, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, 19. Fazei discípulos de todas as nações. Meus amados, eu creio que Jesus Cristo, quando te manda pregar, você ganha a pessoa para Jesus. Agora, discipular é você treinar para que a pessoa ganhe outro para Jesus. Enquanto a pessoa não for treinada para ganhar outras pessoas para Cristo, para evangelizar, ele não foi discipulado coisa nenhuma. Não é simplesmente discipulado para crescimento, não é simplesmente discipulado para estar na igreja e conhecer teologia sistemática. É muito bem conhecer, você vai tudo, mas você tem que treinar pessoas para ganhar outras pessoas para Jesus. Discipulado é você ensinar todas as coisas que o Jesus nos ensinou e dar ênfase à obra da pregação. Você prega, a pessoa converte e você fala o seguinte: agora você tem que ser ganhador de almas também, em nome de Jesus. Ganhador de almas não é apenas para aqueles que têm um dom chamado de evangelista. Tem gente com uma cara de pau: ah, eu não sou evangelista. Tem que ser evangelista para pregar o evangelho da cruz? Tem que ser evangelista para falar que Deus mudou a sua vida? Tem que ser crente convertido, só isso. Nasceu de novo, então você fala. Porque evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo onde ele achou pão. Ó, tem pão aqui, vão lá comer. Vinde e vede, achamos o Messias. Leve pessoas a Cristo, o resto Ele faz, deixa comigo. Enquanto você não for um ganhador de almas, enquanto você não for um pregador do Evangelho de Jesus, enquanto você não evangelizar e testemunhar o que Deus fez, você não foi discipulado coisíssima nenhuma, você foi enganado, ludibriado. Você foi lá, você foi ensinado a ritual, a tudo, menos a Jesus. Quem é discipulado, quem é discípulo de Jesus, é ganhador de almas, é pregador do Evangelho, é uma testemunha viva, é sal, é luz. Ele é uma pessoa que leva a pessoa a Cristo. É igual João Batista: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele levou os seus discípulos a Cristo. Nós levamos pessoas a Cristo, através do testemunho, através do nosso ministério e da pregação do Evangelho. Então, amados, nós não apenas devemos pregar o Evangelho para que pessoas se convertam, nós pregamos o Evangelho para os convertidos, para que eles preguem a outros, e assim sucessivamente, eles façam ganhadores de almas. Não é frequentadores de igreja, isso não é discipulado. Ah, eu discipulei o cara e ele foi para a igreja. Você ganhou um pepino para a igreja, você levou um problema para a igreja. Agora, se você levar para a igreja um ganhador de alma, você leva uma bênção para a igreja, meu irmão. Não é aquele assistente, telespectador, porque aquele que não ganha alma é crítico, é cínico, além de dar problema na igreja, ele não faz nada.
Pessoa que não quer compromisso com a igreja de Jesus, é porque não quer compromisso com Jesus da igreja. Pessoa que não ama a igreja de Jesus, eles não amam o Senhor da igreja. Jesus amou a sua igreja de forma tão grande que morreu por ela. Jesus morreu só pela sua igreja, para ninguém mais. Jesus não morreu para mais ninguém, Ele morreu pela sua igreja. Ele amou a sua igreja de tal maneira que deu a sua vida em resgate da sua igreja. Porque Jesus, o sangue de Jesus é suficiente, eficiente para salvar a quem ele morreu, porque Ele morreu. Então, amados, esse negócio de falar assim, eu amo Jesus, mas não sou ligado à igreja. Eu não amo a igreja, não tenho ministério, não trabalho, não faço nada. Quer saber de uma coisa? Você não ama Deus é coisa nenhuma. Quem ama Deus tem obras dignas de arrependimento. Está ligado, está integrado, está com responsabilidade, é apaixonado pela igreja, ele tem ministério, ele trabalha, ele produz, ele gosta, ele quer estar junto, ele chega junto, ele se compromete, ele se envolve. Ele produz, ele amadurece, ele cresce, ele se torna uma referência boa, uma coluna. Então, por isso que Jesus está ensinando aqui a igreja, saiba de uma coisa, você vai evangelizar todas as pessoas em todas as nações, discipulando para que sejam ganhadores de almas, mas de almas genuinamente convertidas. E se você quer saber se converteu mesmo, esse povo vai amar a minha igreja, esse povo vai trabalhar, vai produzir, esse povo vai se tornar guerreiro, vai pagar o preço. Eles vão gostar da minha igreja. Eles vão se responsabilizar, eles vão dizimar, vão ofertar, eles vão estar lá, eles vão ser pau para toda a obra. Amém? Esse negócio de gente na igreja que não faz nada, meus amados, esse povo que come quieto, é um parasita da igreja, e fala que converteu. Meu amado, vamos desculpar, você não converteu coisa nenhuma. Jesus, quando Ele fala que há conversão, existem obras dignas de arrependimento, e a obra digna de arrependimento é o ministério, é o trabalho, é o serviço na igreja local. Compromisso, irmão. Agora, gente que não converteu não trabalha mesmo não, porque não reconhece o que Jesus fez por ele, não tem gratidão, não tem paixão, não tem nada. Não tem nada para oferecer, fazer o quê? Vai ser parasita de igreja. Você o que é? Eu sou um parasita. Mas Jesus, Ele quer mudar a sua vida hoje. É o recado dele para a igreja, é o recado dele para os seus discípulos. Aqui ele morreu, entregou a vida e ressuscitou. Essa mensagem aqui foi após a ressurreição. Jesus não está brincando com a igreja. Ele está mandando, está ordenando, para que ela possa fazer tudo o que ele está mandando. Então tem que ser batizado, irmão. É um compromisso sério com a sua igreja. Tem que professar a fé publicamente, compromisso. Uma pessoa crente, ele sabe o nome do pastor, ele é membro de uma igreja, ele é dizimista, ele tem ministério, ele frequenta, ele ama, ele gosta, ele produz, ele trabalha, ele é responsável, ele é fiel. Ele se submete às autoridades. Ele se compromete por gratidão a Jesus, por amor a Deus. Irmãos, é inconcebível você ver uma pessoa crente não fazer nada, porque não recebeu nada. Se você recebe muito, você dá muito. Não é? Se você é muito amado, você também produz muito. Agora, uma pessoa que pensa bem, meu irmão, em nome de Jesus, uma pessoa que foi nascida de novo, convertida, Jesus chamou graciosamente, deu ele paz, arrependimento, fé, salvação, libertação, cura, resolveu a vida dele, e ele ficar calado. Impossível, impossível. Uma pessoa convertida, calada, uma pessoa convertida prega o evangelho, faz discípulos, está na igreja, é batizado, e ele tem visão do mundo inteiro. Ele não perde tempo, ele fala de Jesus, ele prega testemunha, ele ilumina, ele salga, ele é aquela luz em cima da mesa, não debaixo da mesa. Eu sou luz negra, aí tudo bem, você é capeta mesmo. Eu sou luz de boate, pisca-pisca. Eu sou seta, eu acendo aqui e apago lá. Isso não é nada, meu irmão. Luz, quando é luz mesmo, ela dissipa as trevas. A luz, quando chega, ela domina. Ela aparece, todo mundo vê e todo mundo sabe que é luz poderosa. É isso que Jesus faz.
E a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi quando eu fui batizado na igreja, quando eu fui ordenado ao Sagrado Ministério. Mas quando eu fui batizado, irmãos, foi a coisa mais linda que me aconteceu. O pastor falou: agora você vai professar a sua fé, você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que significa isso? Significa que você converteu, que você nasceu de novo, Deus mudou a sua vida, e você vai ser membro da igreja. Aí eu já falei: quero ser pastor, quero ser missionário, quero ser evangelista, eu quero ir para o mundo inteiro falar de Deus. Eu converti, o povo achou que eu fiquei louco. O pessoal ligava para minha casa: quero falar com o Toninho doidão, Toninho doidão que só fala de Jesus. É normal, doidão para o povo que está acostumado com a mesmice, mas para nós é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus, loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus para libertar, curar, salvar, transformar. Então, amados, nós precisamos batizar pessoas. Você tem que ser batizado. Você que está aí andando de igreja em igreja, procurando igreja famosa, pastor famoso, é porque você está morto. Quem converteu não olha pastor, igreja, ele vai para a igreja que Deus manda. Deus tem igreja para cada um de nós. Não precisa ficar roubando membro de igreja para cá, não. Deus tem o meu povo aqui em nome de Jesus. Deus vai guiar você para uma igreja. Primeira coisa que Deus faz é isso: você converteu, você quer ir para a igreja, quer ler a Bíblia, quer orar, quer testemunhar, quer crescer, quer escola dominical, quer discipulado, quer falar para outras pessoas o que Deus fez na sua vida. Se você converteu, você não fica calado nunca, porque é impossível. A obra do renascimento, da transformação, é poderosa demais para ficar calado. Até o morto ressuscita, até mudo fala, meu amado. Em sexto lugar, ele declara para a igreja, ele fala o seguinte: em meu nome, a igreja tem poder para realizar prodígios extraordinários na evangelização. Sinais extraordinários acompanharão a minha igreja. Em meu nome expulsarão demônios. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Não são os que creem que acompanham os sinais. Os sinais acompanham os que creem. Então ele fala o seguinte: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E vós sois testemunhas dessas coisas. Essas mensagens são todas interligadas no contexto da grande comissão e da mensagem de Jesus à igreja hoje para a evangelização depois da ressurreição. Sinais espetaculares vão acontecer, pessoas vão se converter, pessoas vão ser libertas de espíritos imundos, pessoas serão curadas das suas enfermidades, novas línguas vocês vão falar, é língua de anjo mesmo. É língua estranha, dialeto também, línguas estrangeiras também, mas tem língua estranha também que o povo pode falar em nome de Jesus. Ele vai transformar a boate em templo em nome de Jesus. O mar vermelho vai abrir. Ele vai derrubar principados e potestades. Amém? O problema é que a gente acostuma com as coisas. A gente acha que está tudo aí normal, e você deixa de crer e de ver o que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisa fantástica para aquele que exercita a fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.